Pessoal, bom dia, tudo bem? Queria agradecer, todo mundo por ter disponibilizado o tempo de estar aqui hoje. Agradecer à equipe da Protec pelo esforço que fez para esse dia estar acontecendo, né? A Renata aí pela organização, obrigado. O tema que nós vamos falar aqui hoje, pessoal, é um tema que eu acredito que sempre vai estar atual, né? Eu acho que eu nunca vi nenhuma outra empresa aqui da região, né, falar sobre esse tema, até por isso que a gente escolheu estar falando sobre isso. A Protec, se eu não me engano, hoje é a revenda mais longeva aqui da região. Não tem nenhuma outra revenda que tenha mais tempo em Uberaba do que a Protec. Então, assim, nós somos uma empresa muito preocupada com a continuidade do nosso negócio e com o de vocês, né? Por isso de estar dando espaço que eu espero que seja inicial. A gente não quer parar por aqui, a gente quer continuar tendo esses encontros. Espero que vocês aproveitem bastante, né? E que possam falar para os que não vieram, né, que foi um encontro que foi proveitoso para vocês e que eles possam estar vindo no próximo, né? E a gente quer fazer também depois com os pais para estarem abrindo mais ainda a cabeça deles, né? Para vocês, né? E dar continuidade. Então, assim, eu queria chamar o Flávio para estar começando e agradecer mais uma vez vocês. Obrigado. Salve de palmas para o esposo. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Renata e toda a Protec. Obrigado a vocês por estarem aqui hoje. Já é digno e valoroso, no sábado de manhã, vocês estarem buscando algo para ser melhores. Tá? Assim como o Geraldo trouxe da longevidade da Protec, eu acredito que a parceria começa porque a Dale Carnegie também é a maior e a mais antiga empresa de treinamento do mundo. Nós somos uma empresa criada em 1912, então nós temos 113 anos ininterruptos treinando e capacitando pessoas. A gente entende que qualquer negócio, ele depende de gente. Então, se a gente não capacita as pessoas, a gente não desenvolve o negócio. Meu nome é Flávio Alves, eu sou do interior de São Paulo, uma megalópole chamada Batatais. A gente quem abastece Franca e Ribeirão Preto. Atualmente eu sou diretor-geral do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba da Dale Carnegie. Sou empresário, sou apaixonado por fazenda, por cavalo, por esportes. Sou casado, tenho 2 filhos. E qual que é o propósito aqui hoje? Vocês. Então, para que a gente esteja alinhado, e a gente entende que a primeira coisa que a gente deveria fazer com os nossos pais é assim: e aí, o que tu espera de mim? Então a pergunta é: o que vocês esperam de mim hoje? O que te trouxe aqui hoje? O que te trouxe aqui hoje? Além do almoço, né, gente? Gente, eu conversei com um monte de gente, vocês falaram, agora ninguém fala? O que trouxe vocês aqui hoje? O que trouxe vocês aqui hoje? O que despertou nesse tema? Conhecimento de quê? Da sucessão. Conhecer mais sobre a sucessão. Ok? O que mais? Ouvir os colegas falando. Isso vai ser muito importante hoje, tá, pessoal? Então é importante quem já passou por sucessão, quem ainda não passou, quem teve uma sucessão forçada, ou quem está prestes a fazer uma sucessão. Legal. O que mais? Já falaram? Nossa, mas é pouco demais, tá? Então vamos combinar algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje, que talvez vocês queiram acrescentar alguma coisa. Nós vamos falar um pouquinho do mundo atual. O que é o mundo atual? Eu treino muitas pessoas, hoje em torno de 40%, 50% dos meus clientes são do agro, e aí a primeira coisa que eles começam é assim, ó: deixa eu te explicar. É que no agro
Gente, não tem nada dessa aqui no agro. O agro não é diferente de uma empresa, não é diferente. O agro é o agro. Tá? Então, primeira coisa, ó, deixa eu te contar. É que lá em casa, quer ver? Se eu sentar todos os filhos e vocês falarem, deixa eu te contar do meu pai, o outro vai ficar assim, ó. Uhum. É tudo igual. E vocês, filhos, se no próximo evento a gente trouxer os pais, eles vão falar, porque nós estamos falando de gente, nós estamos falando de ser humano, é tudo igual. Passível de erro, de acerto, de emoções, de vaidades. Nós vamos falar muito do mundo que a gente vive hoje. Nós vamos falar sobre as gerações, né? É a primeira vez que nós estamos vivendo com 5 gerações diferentes ao mesmo tempo. Então nós vamos falar um pouquinho delas aqui, de que maneira que eu mexo com elas, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre negócio e pessoas, onde que isso se encaixa. E, não menos importante, isso é uma agulha no palheiro, a sucessão. É o menor problema. Só que por ele ser o menor, a gente culpa quem? Ele. Se você resolver esses outros de cima, a sucessão está resolvida. É que a gente não olha para os sucessores. Tá? Então a primeira coisa... Vocês querem acrescentar alguma coisa aqui? Tá bom se a gente sair daqui? Tá. E um pedido a vocês é, dúvida? Levante a mão, pergunta. Quando tiver algo que você possa pensar no teu mundo e não falar assim, mas lá não funciona. Então experimente pensar no teu mundo. Então, primeira coisa, nós estamos vivendo um mundo maluco. Tá? Bem-vindo ao mundo. A não ser que tu vá para Marte. Liga pro Elon Musk e fala, cara, me leva para lá. Mas esse hoje, planeta Terra, é assim. Nós temos um mundo hoje que é muito rápido. Tá? Vocês sabem disso. Hoje nós estamos esperando a chuva para plantar. A gente reclama que não comprou o produto ainda, aí compra o produto. A logística não tem como escoar. Então é um mundo muito rápido, é tudo para ontem, tá? E se eu não estiver preparado, se eu não me preparar, o mundo me atropela. Tá? Então, primeiro, eu tenho que estar preparado para viver esse mundo muito volátil. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. A gente dorme hoje não sabendo o que esses loucos vão fazer. Se vai ter a Terceira Guerra Mundial, se não vai, a gente levanta, vem uma tarefa nova. Aí a gente deita, o Hamas destrói um país lá. Cara, é muito volátil isso. Segundo, nós estamos vivendo uma incerteza. Tá? Bem-vindo, tu tem que saber que isso não é mais, por mais aí sim, vocês do agro já vivem um pouco isso, né? Qual que é a certeza que tu vai ter? O Igor te recomenda uma coisa, te vende uma coisa, planta a semente, qual que é a certeza que ela vai produzir? Zero. Você não tem certeza disso. A certeza que ela vai produzir, tu não tem. Tu imagina que se fizer tudo certo, vai acontecer, tá? Então nós estamos vivendo um mundo difícil de prever, muitas tecnologias, e aqui talvez esteja o maior desafio. Complexidade. Lembra no seu pai, na sua mãe agora, ok? Há 40 anos atrás, tinha celular? Tinha Starlink? Tinha rede social? Ele lidava com tudo isso? Bem-vindo a 2025. Tu vai ter que lidar com tudo isso e algumas outras coisas mais. Tá? Então, esse começa já a ter a flexibilidade de falar assim. Primeira coisa, né? Já disse seu pai, mas na tua época não era assim. Né? Já falou? Ah lá, já falei. Tá? Pessoal, não era mesmo. E não adianta tu dizer isso para ele que ele vai falar, realmente não era. Mas bem-vindo ao século, nós estamos em 2025. Nós temos que lidar com tudo isso, tá? E nós lutamos tanto por isso daqui, queríamos tanto que ela aconteceu, a globalização. E vai acontecer mais. E depois, pessoal, isso daqui, ó. A pandemia veio, trouxe muito medo, muito desconforto, e a clareza parece que se perdeu um pouco. Sabe? A gente percebeu que a pandemia, que a gente não tem controle sobre nada. Tá? Então isso gera uma insegurança muito forte.
um medo muito grande. Eu perguntava, ainda é medo, né? Então isso gera um medo. Nós, seres humanos, hoje, devido a tudo que nós estamos vivendo, somos seres humanos medrosos. Tá? Tem como mudar? Tem como eu flexibilizar e me desenvolver, mas mudar não tem. Agora, Flávio, quais são as possíveis soluções para lidar com isso? O que vocês acham? A enfrentar. Vai que é bonito. A gente está disposto a buscar conhecimento e principalmente a implantar isso dentro dos diversos setores da nossa vida. Ó, posso traduzir? Sim. Humildade. É eu ter a humildade de entender que tudo começa comigo. Então a sucessão familiar começa onde? Não é no teu pai, na tua mãe, em você. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Tá? Eu tenho humildade que depende de mim para começar isso daqui. Tá? Alguém tem dúvida disso ou não? Tamo junto? Agora, para que eu consiga entender isso, uma das possíveis soluções é eu entender essas gerações. Primeiro, provavelmente, os pais de vocês, eles estão aqui. Uns até menos, tá? São o tal dos baby boomers. O que são os baby boomers? Eles não precisavam, assim, o Igor ia lá tirar pedido com o baby boomer, ele entregava o papel para o cara assinar o pedido e falou, larga a mão, rapaz, tem fio do bigode aqui, não precisa desse pedido não. A lealdade traduz essa geração. Falou, acabou. Então, por exemplo, eu fechei um pedido contigo de produto. Poderia aparecer ela com 10% mais barato, o meu fio do bigode contigo já estava firmado. Então, é uma geração onde a lealdade fala tudo. Tá? Não tem aqueles negócios, não tem palavra atravessada, sabe? É uma palavra e está feito. Tá? Quais são os pontos positivos deles? Compromisso. Comprometeu, vai até debaixo d'água. Nem que se precisar se culhambar, mas eles dão um jeito. Ponto negativo deles. Não é uma crítica, tá? Mas é um ponto a olhar. Inflexibilidade. É uma geração inflexível. Eles têm uma intolerância um pouco maior. Por quê? É uma geração de muito medo, de muita segurança, tá? Que precisa ter, quer ver? Ó, aqui, não. Você ganha dinheiro, primeira coisa que se precisa ter, casa própria. O baby boomer tem que ter casa própria. Ah, sobrou dinheiro. O que o baby boomer faz? Hã? Onde? Hã? Compra terra. Compra terra. Por quê? Porque ele está vendo, ninguém rouba dele a terra. Está aqui, ó. Eu quero segurança. Muitas vezes debaixo do colchão alguém pode até ir lá e descobrir. Tá? Então, sobrou dinheiro, compra terra. Ok? Essa é a geração baby boomers. Tá? Aí nós tivemos uma mudança de geração. Essa geração X, que provavelmente tem alguns pais aqui também, eles começaram a entender que tinha outros meios de ter segurança, que não só terra, imóvel. Tá? Aí eles começaram a pensar em investimento, pensar em pulverização um pouco de dinheiro, de algumas coisas diferentes. E aí eles já começaram a entender um pouquinho assim, será que eu preciso trabalhar tanto para ganhar dinheiro? Será que não dá para fazer alguma coisa diferente nisso? E aí começaram a ter algumas flexibilidades frente a isso daí. E essa geração aqui, essas duas, mas começou aqui, eles começaram a questionar mais. Quem assim, por exemplo, os consultores comerciais aí, pensem aí, ou quem trabalha com vendas, enfim, os baby boomers, eles não questionavam muito. Se ele te comprasse, estava comprado.
Aí quando tu vem para uma geração X, eles já começam, mas fala mais. Ah, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Eles começam a questionar um pouco mais. Tá? E aí eles já não precisam nem tanto de ter muita segurança, tá? Mas a virada de chave, onde realmente virou o negócio, foi aqui. Essa geração transformou o mundo que a gente vive hoje. Quer um exemplo? Sexta-feira, 18 horas. O Millennium fala, cara, não preciso trabalhar mais. Já deu 18 horas, eu vou embora. Ele já entendeu que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Então ele falou, vou começar a trabalhar mais com a cabeça e menos com o braço. E aí começaram a chamar os milênios de, com todo respeito, tá pessoal? Desculpa a palavra, de vagabundos. Ah, mas não gosto de trabalhar assim. A gente é focado em resultado e não em tarefa. Se aparecer um consultor aqui e me trouxer um produto que me economiza 10 dias de capina, cara, eu vou comprar o produto. Não, mas é mais barato capinar. Sim, é mais barato capinar. Mas eu preciso ver outras maneiras de ter rentabilidade se não ser só trabalhando. Tá? Então, quando essa geração chegou, ela chegou para quebrar os paradigmas. E aí, humildemente, eu me coloco nesse meio. Assim como vocês, eu tenho um baby boomer em casa, tá? Que certa vez falava para mim, nossa, tá ganhando dinheiro, né? Sexta-feira, uma hora dessa, já tá pensando em sair para tomar uma? Sim, trabalhei essa semana inteira, tá tudo certo. Senhor, se na minha época eu fosse assim, eu trabalhava de segunda a segunda para conquistar tudo. Tá? Esse é meu papai baby boomer. Adianta eu criticar ele? Esse é ele, é a geração dele. E essa geração nova é a minha geração. Não adianta a gente quebrar. Ok? Até aqui tudo bem? Estão se identificando com alguma coisa? Oi? Como assim? O ambiente influencia, sim. Tá? A geração ela é formada por um grupo de pessoas no mesmo ambiente. Respondi a tua pergunta? Então, por exemplo, eu tenho... Agora você me ferrou, hein? Eu tenho 43. Então, provavelmente, a minha geração é todo mundo que eu convivo nesse meio. Tá? Então, o ambiente influencia... O ambiente quem monta uma nova geração. Ela quem monta a nova geração. Tá? Só que aí o pepino é como que eu convivo com a geração Z. Como que eu convivo com a geração Z? Como que eu me flexibilizo com a geração Baby Boomer? Como que eu flexibilizo com o milênio? Que aí é o que tu disse, tudo começa na gente. Não adianta eu criticar a geração Z. Não adianta eu criticar o Baby Boomer. Não adianta, eu tenho que me flexibilizar. Só que aí veio um pepino muito grande. Veio a geração Z. Né? Qual que é o ponto positivo da geração Z? Qual que é o ponto positivo da geração Z? Qual que é o ponto positivo de vocês, gente? Tecnologia, o que mais? Conectados, o que mais? Cara, a coisa pisca. Você não precisa falar duas vezes se eles estiverem engajados com o negócio. Tá? Então, assim, se conectou, eles pegam na hora. Sabe? Se mostrou, só que qual que é o pepino da geração Z? Se você disser para ele, ó, tem que ser assim. Tem que ser nada. Né? Não é? Tá? E aí, no próximo workshop aí dos pais, esse é o pepino, porque o pai fala assim, ó, tem que plantar com espaçamento de tal a tal. Ela fala, não tem que nada. Me prova que tem que ser assim. É, que na minha época, aí começa, né? Pá, pá, pá.
Gente, eu vou falar daqui a pouco, isso não vai chegar em nada. Isso não vai chegar em nada. É a geração Baby Boomer conversando com a geração Z. Agora, quem que é o dito cujo culpado para a geração Z? Fala para mim. Quem que criou a geração Z? Os milênios. E aí eu fico lá em casa, eu tenho 2 aqui, ó. 2 eu tenho aqui. Adianta eu culpar eles? Quem que criou eles? Fui eu. Adianta vocês criticarem seus pais? Adianta? Adianta você criticar a tua equipe que trabalha contigo? Na vida nós temos 3 escolhas. Nós vamos falar muito de negócio. Nós temos 3 escolhas na vida. Primeiro, eu faço alguma coisa para mudar. Qual que é o seu nome que tu disse aqui? Viviane. Eu faço alguma coisa para mudar. Segundo, aceito como tá ou peço para sair. Querem um exemplo? Relacionamento conjugal. Tá horrível. Você tem 3 escolhas. Ou você faz alguma coisa para mudar, ou você aceita como tá, ou larga. Em Franca, 2014, Márcia Matos chegou para mim e falou, me ajuda, meu relacionamento não tá bom. Eu falei, vamos fazer um treinamento, né? Aí começou e ela... Falei, nossa, preciso conhecer esse marido, porque ele deve ser um carrasco, né? Falei, você tem 3 escolhas. Faz alguma coisa para mudar. Não, eu tô aqui para fazer. Aí na terceira sessão a coisa não melhorou. Falei, vamos para a segunda opção. Aceita como tá. Como tá eu não aguento. Falei, larga dele. Não, mas aí também não. Eu falei, o que você quer então? Então tenta saída. E assim é com o funcionário. Ou você faz alguma coisa para liderar melhor que o funcionário, ou você aceita ele como ele é, ou você demite. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Agora, que bom que eles não estão aqui, né, Geraldo? Em relação ao teu pai. Faz alguma coisa para mudar, que é o que nós estamos aqui. Aceita como é, ou pai não demite. Você tem 2 opções. Ou você faz alguma coisa para mudar, que é o que vocês estão fazendo aqui humildemente, ou aceita como ele é. Você vai demitir teu pai, tua mãe? Não, você não faz parte da minha vida, viu? Tá, então o primeiro ponto é falar, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou aceito como ele é e compreender que ele faz parte dessa geração, tá? Ao ponto de entender o seguinte, mas meu pai só pensa em guardar dinheiro. Sim, ele não tinha onde gastar. Faz uma pequena conta vocês aí, tá? Só quanto vocês gastam hoje de internet, iPhone da moda, Starlink nos carros, plano celular de 43 tipos de operadora, para poder estar conectado. Vê quanto isso dá no mês, vê quanto isso dá no ano, vê quanto isso dá numa década. Provavelmente numa década vai dar um alqueire de terra. Eles não tinham com o que gastar. Agora, o que depende de nós aqui. De que maneira que eu posso gerir tudo isso e ainda prosperar no tudo que esses baby boomers fizeram conosco, né? Sabe, eles deram base, sustentação para nós. Tá aqui. De que maneira que eu tiro o melhor disso para chegar lá. Tá? E aí veio essa geração. O que nós... O que essa geração aqui tem? Nós da Dale Carnegie estamos estudando, eles ainda nem sabem se vai existir a faculdade deles. Eu tenho uma filhada de 8 anos. Ela foi almoçar lá em casa, aí a mãe dela falou para ela, Lolo, fala pro seu padrinho, que faculdade tu pensa em fazer? Eu falei, Mariana, ela nem sabe se vai ter faculdade para ela fazer. Calma. Tá falando de medicina, né? Nós estamos falando de medicina. Será que daqui 15 anos vai ter faculdade de medicina? Ou vai ser faculdade de inteligência artificial humana? A gente não sabe. Então, cuidado para a gente não
cuidar dessa galera aqui da mesma maneira que a gente cuida para cá. Isso daqui é muito novo. A gente tem que entregar para ele valores. Uma criação digna, valores, sustentação, ok? Percepções sobre isso daqui. Eu gostaria de escutar um pouco vocês, pensando em equipe, pensando... Bom, primeiro ponto, vocês são novos e provavelmente lá na fazenda tem alguns liderados que vocês lideram da equipe. Vocês, assim, levanta a mão quem tem gente lá na fazenda, lá nessa geração. Ok? Nessa geração. Nessa geração. Nessa geração. Teve 3 que levantaram a mão nas 4 gerações. E aí, como que tu vai criticar a geração? Quem tem que se mexer? Somos nós. Não, senão você fala assim, ó, vou demitir todo mundo daqui, eu vou ficar só com esse pessoal daqui. Não tem jeito. É que nem os consultores comerciais aqui da Protec. Tu vai falar, não, eu não vendo para Baby Boomer, eu só vendo para cá. Bem-vindo ao mundo 2025, tu tem que se ajeitar e vender para todo mundo. Não tem mais jeito. E aí? Possíveis soluções para lidar com essas gerações? Flexibilidade. O que mais? Adaptabilidade. Humildade de novo. O que mais? Ó, vou ali depois aqui, tá? Se chama-se de empatia, né? Se colocar no lugar de outro. Vou mostrar um negócio aqui que é assim, ó, tente honestamente ver o ponto de vista da outra pessoa, tá? E sim. Paciência. Sabe por quê? Nós estamos num ambiente aqui que papais não estão aqui, né? Paciência com quem? Paciência, com os pais, com quem mais? Funcionários, quem mais? Paciência com aquele dito cujo 6:30 da manhã no espelho. A gente não lida com essas gerações porque a gente não sabe lidar com a gente. A gente quer que seja tudo do nosso jeito. Então, se a gente tiver paciência, flexibilidade, adaptabilidade com aquela pessoa do espelho, cara, a chance de eu lidar com essas gerações é muito melhor. Por quê? Porque aí eu passo a ter empatia. Tá? E para mim, o que é a empatia? A vida inteira a gente escutou assim, ó, trate as outras pessoas como a gente gostaria de ser tratado? Não. Trate as pessoas como elas querem ser tratadas. Como que eu estou aqui e vou tratar o Baby Boomer como eu gostaria de ser tratado? Não vou conseguir as coisas nunca. Então, vocês levarem aqui, trate as pessoas como elas querem ser tratadas. Eu faço muita analogia de relacionamento conjugal, tá? Começou um relacionamento conjugal. Eu adoro churrasco. Aí eu comecei um relacionamento com quem gosta de japonês. Eu vou levar ela para jantar onde? Na churrascaria. Já não rolou. Percebe como a gente muitas vezes sabe o que tem que fazer, mas não faz. Se eu quero uma sucessão bem feita com o meu pai, eu vou tratar ele como eu quero ser tratado? Ah, não, mas é que ele gosta de picanha mal passada e eu gosto de bem passado. Cara, se flexibiliza e come o picanha mal passada um dia. Flávio, mas como que eu faço isso? E aí sim, a gente precisa passar a ver a vida dessa maneira. O que eu mais escuto é, lidar com gente é difícil. Não é? Principalmente com aquela das 6:30 da manhã no espelho. Aquele é o maior desafio. Lidar com aquela lá é o maior. Porque tem dia que nem eu me aguento. Imagina as pessoas que estão em volta de mim. Então passem a olhar que as pessoas são a solução, pessoal.
Parece que as pessoas são um problema de tudo hoje. Tudo. Tu chega, tô falando da fazenda, porque eu treino muitas pessoas de fazenda, tu chega lá, parece que o trator é o melhor, o adubo é o melhor, a semente é o melhor, os funcionários é o pior de tudo. Eu falei, cara, vira esse olhar. Sabe por quê? O trator, tu da partida, tu tem controle. A semente, tu trata ela, põe na terra, você tá no controle. As pessoas, tu não tem controle. Por quê? Porque pessoas são seres emocionais. E aí eu quero tratar como trator. Não é máquina. Né? Aí tu chega para um liderado, sei lá, se ele passou bem a noite com a esposa, com o esposo, não sei lá, o cara tá bicudo, e aí tu chega, passa uma designação de uma tarefa para ele, o cara não dormiu bem, sei lá o que aconteceu, bicudo, aí você fala assim, nossa, cara de bosta, né? Nossa. Mas a gente não tem a capacidade de perguntar para ele, e aí, cara, tudo bem, quer bater um papo, o que não tá legal? É mais fácil a gente criticar. Então, eu vou deixar aqui. Quem de vocês aqui já leu o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, da Dale Carnegie? Já leram? Tá? Então, eu vou passar aqui algumas coisas que eu entendo que pode ajudar a lidar com gente. Primeira coisa, entendem isso daqui, pessoal. 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entender de gente, tu não entende de negócio. 100%. Cadê os filhos aqui? 100% desses verdinhos que te vende, o que são? Pessoas. 100% de quem vai aplicar o produto. Pessoas. 100% do cara que faz a manutenção do trator. Pessoas. Seus pais são o quê? Pessoas. Se você não entender de tudo isso, para que tu fez agronomia? Não adianta nada. Agora vamos lá, né? É mais fácil cuidar do solo ou cuidar de gente? Aí a gente culpa as pessoas, né? Agora, adianta tu ter uma baita agronomia se não tu conseguir lidar com gente? Que aí, eles não estão aqui, tá, gente? No deles nós vamos falar. Papai achava que ele ia dar conta de tudo sozinho. Plantar, colher, tudo, mas o mundo mudou. E hoje a gente precisa de gente. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá rápido? Tá legal? Tá bom? Agora vamos para conhecimento mesmo. Primeira coisa. A gente entende que o ser humano, ele desenvolve, ele faz as coisas por 4 motivos. Isso é um ciclo, tá? Conhecimento, resultado, habilidade e atitude, tá? Então, por exemplo, conhecimento. Cara, os cursos, faculdades, treinamentos. Atitude, a vontade de fazer, tá? Habilidade e prática é aquilo que eu faço recorrente. E o resultado é produtividade, dinheiro no bolso. Tá? Onde vocês acreditam que esse ciclo começa? Vamos imaginar que seja uma roda. Onde que vocês acreditam que ele começa? Conhecimento, habilidade, atitude ou prática? Atitude. Quem mais acha que é atitude? Levanta a mão bem alta. Assim. Atitude. Tá, quem mais? Quem que acha que é conhecimento? Ok? Prática, habilidade de praticar, de fazer as coisas. Quem acha? E quem acha que começa no resultado? Resultado. É unânime a maioria das pessoas acharem que tudo começa na atitude. Isso não é verdade. Depois você vai cortar algumas coisas desse vídeo, né, Renato? Vai, né? Tu gosta de ficar perto do idiota com a ótima atitude? Tu gosta? Ué, mas a atitude é o que importa? Então mesmo... Boa. Qual é o seu nome? João, posso dar um exemplo? Quem de vocês conhece a história do burrinho que morreu enterrado? Burrinho caiu no buraco e aí ele tinha uma ótima atitude para tentar sair. E ele começou a cavar. O que aconteceu? Quanto mais ele cavava, mais ele afundava. Mas ele estava com uma ótima atitude de sair do buraco. E o que ele fez? Morreu afundado. Tudo começa no resultado. Para que vocês vieram aqui hoje? Para quê?
Buscar o quê? O resultado. Só que nós estamos num mundo que ainda se pensa que trabalhar muito é sinônimo de ganhar dinheiro. Para que vocês saem de casa às 7 horas da manhã? Para quê? Vocês têm a sensação, às vezes, de chegar em casa às 18 horas e falar assim, caramba, que dia, não fiz nada. Tem ou não? Porque não saíram com o resultado alinhado do que queriam daquele dia. E aí trabalharam, com uma ótima atitude, mas não conseguiram enxergar o resultado. Então, primeiro passo, pessoal, o que eu quero de resultado? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero ao fazer a sucessão junto do meu pai? O que eu quero? Para que eu quero uma faculdade de agronomia? Falava com a Juliana, né? A Juliana, né? Falava contigo agora mesmo sobre a faculdade de medicina, né? Por que, né? Assim, por que eu quero essa faculdade? E aí eu tenho uma amiga que fez o treinamento com a gente, psicóloga. Ela não tem horário para as pessoas que estão saindo da Uniub de 25 a 28 anos. Por quê? Fizeram a faculdade sem saber para que fizeram a faculdade. Fizeram conhecimento sem saber para que usar. Quantos amigos de vocês aí fizeram a faculdade e hoje não tem resultado? Então a primeira coisa é, que resultado eu quero? Os consultores comerciais não fazem isso com vocês quando eles vão visitar vocês? Espero que façam, né? E aí, para que tu quer fazer isso? Para que tu está comprando o produto? Foca no resultado. Não é? Então vamos lá. Definir qual resultado eu quero. O ser humano faz as coisas por 2 motivos só. Só por 2 motivos. Ou porque quer, ou porque precisa. Querem um exemplo? Tu gasta dinheiro com o Igor porque tu quer ou porque tu precisa? Porque precisa. Você acha que, não, eu tô louco para gastar milhões de produto. Não, gente. Então o ser humano faz as coisas por 2 motivos. Ou porque quer, ou porque precisa. Teu funcionário trabalha contigo ou porque ele quer, ou porque ele precisa. Eu não vou entrar no tema sucessão agora, porque senão vai ser polêmico. Deixa eu construir um pouco. Teu relacionamento conjugal ou tá contigo porque quer ou porque precisa. Agora, pensem, o que é mais prazeroso? Fazer as coisas porque quer ou porque precisa? Por prazer, porque eu quero fazer isso. Só que muitas vezes a gente não faz, procrastina, e quem não faz porque quer acaba fazendo porque precisa. Então eu vou dar uma pitada. Se vocês não fizerem a sucessão porque vocês querem, vocês vão ter que fazer porque precisa. Calma, não pensa, tá vendo, pai? Eu já te falei isso, mas não, calma que eu não vou chegar lá. Tá? Tem maneiras para isso. Eu defini, pessoal, que eu preciso o que eu quero. Quer ver um exemplo? Quem gosta de academia vai entender o que eu estou falando, quem não gosta vai entender também. Eu preciso emagrecer. Cara, porque tu quer ou tu precisa? Se tu não entender se quer e se não entender precisa, não vai fazer. E aí não adianta, porque tu não adianta nem buscar conhecimento para isso. Porque esse ciclo não vai girar. Esse ciclo não vai girar. Só que quando eu digo de precisar, é precisar mesmo por causa de morte. Tá? Mas beleza, entendi que eu quero ou que eu preciso. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Consultor comercial. Beleza? Ou tu vende enquanto tu quer, ou vai ter que vender no gargalo porque precisa. Tá? Definir. Aí sim eu vou buscar conhecimento, maneiras, treinamentos, desenvolvimentos, e aí eu vou buscar conhecimento para isso. Ok? Então vamos dar um exemplo. Entendi que eu tenho que... Vou falar difícil, ó. Combater o nematóide. Ó. Entendi que eu preciso de resultado. Cara, eu quero isso. Talvez eu quero, mas eu preciso. Aí eu vou buscar algum produto que faça isso para mim.
algum conhecimento. E depois, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou praticar. Aí eu vou aplicar, eu vou fazer. E isso é a roda da vida. Se vocês não entenderem... Alguém de vocês tem procrastinado algo? Nós estamos num ambiente que a gente tem que ser humilde, né? Alguém tem procrastinado, nem que seja alguma coisa? Gente, tá tudo em ordem, tá tudo bem. Nem aquele amor te amo não tá procrastinando? Não? Tá? Então vamos lá. Se tu tá procrastinando alguma coisa, é porque você ainda não entendeu isso daqui. Pode pensar, tô procrastinando alguma coisa. Tu ainda não enxergou o resultado que aquilo traz e talvez não entendeu por que é ou por que precisa. Porque senão tu não, esse ciclo vai girar. Ok? Flávio, beleza, né? Papai lá, mamãe, eu já entendi, a gente quer ou a gente precisa fazer essa sucessão, mas me ajuda a lidar com eles, me ajuda a lidar com meus liderados. E aí eu separei algumas coisas para que a gente lide com as pessoas. O que vocês entendem sobre princípios, pessoal? Vou escutar algumas pessoas. O que vocês entendem sobre princípios? Nada? O que vocês entendem que são princípios? Oi? Sim, talvez alguns princípios, comportamentos que me fizeram chegar aqui. O que nós entendemos? Baseado nisso, cara, são coisas que me faz ter sucesso, talvez. Princípios, valores, enfim. Nesse livro, Como Fazer Anônimo Influenciar Pessoas, Dale Carnegie trouxe alguns princípios que diz, se tu quiser lidar bem com gente, siga-os. Primeiro princípio para lidar com o ser humano. Não critique, não condene e não se queixe. Se eu quero me dar bem com a Bianca, se eu criticar ela, condenar e queixar, vou me aproximar dela ou distanciar? Hã? E por que vocês criticam e condenam os pais? Isso não te aproxima da sucessão, isso te distancia dela. No livro Dale Carnegie fala assim, se tu quiser tirar mel da abelha, não chuta colmeia. Não é? E por que a gente critica? Então, primeiro ponto, se você quiser o teu liderado, as pessoas que trabalham contigo, criticar ele não vai ajudar. Isso vai só distanciar. Mas o que eu faço? Desperte um forte desejo na outra pessoa. Como assim? Desperte um forte desejo do colaborador querer trabalhar na tua fazenda e não na fazenda do vizinho. Desperte um forte desejo para o teu relacionamento conjugal, querer ficar contigo e não ir atrás de outro. Desperte um forte desejo dos seus pais quererem te fazer uma sucessão leve. Eu tenho que despertar um desejo das pessoas. Eu sempre falo para os consultores comerciais, eu tenho que despertar um desejo do cliente comprar de mim. Porque se eu não despertar, alguém vai despertar. Então, mas como assim? Não sei. Porque a gente quer que o outro se dá bem com a gente, né? Mas o que eu tenho feito para isso? Será que ele quer se dar bem comigo? Ok? Princípio 10 desse livro. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando. Quem que ganha uma discussão aí? Entre os pais, relacionamento conjugal, quem que ganha? Na minha eu sempre ganho. E na cabeça da minha esposa ela sempre ganha. Discussão não tem vencedor, porque discussão é emocional. O debate vale a pena, a troca de experiência, enfim. Mas começou uma discussão... Querem um exemplo? Agricultores que aqui estão, pensem em uma situação e consultores comerciais pensem na mesma, tá? Começou a discutir com o cliente, vai dar negócio? Não vai. Não vai. Tu quer comprar um produto, começou a discutir com o consultor, cara, não vai rolar. E se rolar, vai ser aquela compra assim, será que valeu a pena? Tá? Então, evite uma discussão. Tá? Vai conversar com os pais, começou a discussão, papai, vamos fazer o seguinte,
Segunda-feira a gente bate um papo com isso. Porque isso não vai ajudar. Não estou dizendo de debate. Debate é quando tem uma troca. Nós vamos falar sobre isso. Mas discussão, subiu o tom de voz, mudou feição, não vai rolar. E aí foi o que o Geraldo trouxe. Tá? Esse, para mim, dos 30 princípios, é o maior desafio. Tente honestamente ver sob o ponto de vista da outra pessoa. Pessoal, vamos lá. Seus pais desbravaram terra, ou pegaram uma herança e cuidaram. Seus pais colocaram toda a vida dele numa fazenda. Você acha que é simples ele simplesmente falar assim, não, daqui para frente tu cuida. Você acha que é simples? Um baby boomer fazer isso? Todas as rugas dele, todas pele de sol que ele desbravou. Então, assim, tente honestamente vestir o sapato dele. Tá? Porque se fosse ao contrário, será que tu não faria a mesma coisa? Ele não está te entregando uma fazenda. Ele está te entregando a vida dele. Ele está pegando e falando assim, ó, 40 anos, tá aqui, ó. Sabe, então, não é para aceitar, é para respeitar esse ponto de vista deles. E aí eu estava lendo um livro, quando a gente falou um pouquinho, fui buscar alguns livros e li. Alguém disse isso para mim hoje aqui. Tu me disse. Pai, seguinte, nós precisamos fazer uma cerca. Colocar um gadinho na palhada ali. Não, isso não é certo, não. Larga de gastar dinheiro, isso aqui. Aí passa mais ou menos uns 4, 5 dias. Nossa, o gato tá passando fome. Se a gente soltasse da palhada, como que era, né? Talvez. Ele acaba fazendo, mas sem maneira. Como que seria isso pelo ponto de vista dele? Deixa que ele pensa que a ideia dele tá tudo certo. Porque vocês vão focar onde? No resultado. Se o resultado é colocar o gado na palhada, do jeito que vai ser, se é do jeito dele, do jeito teu, foco no resultado. E aí você chega e fala assim, papai, eu não sei mexer muito com isso, o senhor tem 50 anos aqui na fazenda. Como que a gente pode colocar um gado naquela palhada, hein? Você até poderia dizer que era fazer na cerca, mas você não vai dizer. Eu não sei, eu não tenho experiência com isso. O que você quer no final? Pô, cara, na palhada, não quer? Foca no resultado. Aí ele vai falar, mas será que não vai gastar? Papai, mas o senhor já é experiente, né? O senhor sabe algumas economias que dá para fazer aí. Pega uns eucaliptos, pega uns pedaços de pau aí mais barato, pega arame. Não, tal. Gente, deixa ele imaginar com a ideia dele. Tá tudo certo. Porque você quer no final é o gado na palhada. O jeito que vai ser, mas aí o que acontece? Geração Z com Baby Boomer, né? É uma disputa de cabo, né? Do meu jeito, do teu jeito. Do meu jeito, não vai levar nada. Não vai levar a nada. Então, de novo, vou voltar aqui, vai ficar feio, mas o teu foco tem que ser onde? Foca no resultado. Esquece o jeito, esquece a forma. Ok? Tá tudo bem? Tá valendo? Tá entendendo algumas situações aí já? Tá. E aqui, pessoal, foi que eu acabei o exemplo que eu fiz aqui brincando, né? Não diga o que tu quer. Faz pergunta. E não só com seus pais, com seus relacionamentos conjugais. Imagina, tu tá louco para tomar um chopp sábado de tarde. Amor, você já pensou esse calor? Nossa, o que a gente poderia fazer para dar uma refrescada, né? Você não vai dizer, vamos tomar um chopp? Normalmente é assim, mas eu não queria. Na verdade eu até queria, né? Mas é para dar uma disputa de guerra. Então assim, amor, você imagina lá no Cupim Grill, colarinho, 2 dedos. Nossa, cara, faz pergunta em vez de dar ordem direta. Tá? E aí, agricultores, tampe o ouvido.
consultores comerciais, faz pergunta em vez de falar de produto. Vocês chegam para falar com ele, ela fala assim, ó, deixa eu te falar. Esse daqui mata nematóide, esse daqui não sei o que, 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 não sei o que. O que ela vai falar para você? Na maioria das vezes, o agricultor vai falar, eu já sabia de tudo isso. E muitas vezes os agricultores sabem mais do produto que você. Então faz pergunta. Faz pergunta, gente. Em vez de dar ordem. Vocês gostam de receber ordem? Então tente honestamente ver o ponto de vista da pessoa também. E depois, apele para os mais nobres motivos das pessoas. Por exemplo, qual que é o maior nobre motivo dos seus pais de fazer uma sucessão para ti? Tu parou para pensar? Hã? Continuação do negócio. Você não jogar no lixo 40 anos que ele trabalhou. Eu acho que, não sei, né? Cada um é cada um, mas meu pai, eu acho que nem está preocupado se eu vou dar continuidade. Ele está preocupado no tanto que ele sofreu para chegar até aqui, eu acho. E que se não vai ser do dia para a noite, se vai perder. Agora vamos lá. Esses princípios. Ah, e aqui, lance um desafio. Tá? O ser humano é movido por desafio. Todo ser humano é movido por desafio. Tá? Então lance um desafio aí. Nós estamos falando de gente, tá? Ou pai, ou liderado, do que for. Se tu levar só isso daqui hoje, tu vai ter um relacionamento conjugal melhor, um relacionamento com a tua equipe melhor, relacionamento entre irmãos melhor. Tá? Falávamos isso agora, né? Imagina se a loira passar a mesma maquiagem que a morena. Vai dar certo? Então tente honestamente ver o ponto de vista da outra pessoa. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Esses princípios é para ser usado com o outro, é para trabalhar a nossa humildade? Isso é para nós. Então amanhã, se tu for bater um papo com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o liderado, se tu falar assim, eu preciso da ajuda dele. O que está escrito no primeiro princípio ali? Tu vai chegar, tem tratorista, ó? Tem. Tu vai chegar para ele, tu precisa da ajuda dele. Aí tu vai chegar e falar assim, ô fulano, cagada que você fez ontem lá na nossa lá, hein? Cara, o cara já vai fazer assim, ó. Já blindou, já travou na hora. Já travou na hora. Tá? Então pensa, pessoal, não critique, não condene, não se queixe. Tá? Segundo, desperte um forte desejo. Tu não vai pescar. Quem é pescador aqui? Fala um peixe aí. Cunaré, quem gosta de comer? Outro peixe. Tu não... Hã? Carnívoro. Tu não vai levar uma fruta para ele, né? Percebe? Se até nisso a gente para pensar o que o peixe come, e eu não paro para pensar o que meu pai quer, o que minha mãe quer, o que meu liderado quer, mas para pescar eu penso. Então, cara, como que eu desperto um desejo nessa pessoa de querer ter um relacionamento bom comigo? Ok? Agora vamos lá. Agora vamos falar de sucessão, né? Qual que é o resultado que vocês querem? Estamos juntos ou não? Vocês querem isso? Vocês querem isso ou precisam disso? Estou fazendo exercício agora, tá, gente? E aí, tu quer ou tu precisa? Se tu não entender que quer e entender que não precisa, não vai acontecer. E aí, eu tenho pessoas bem próximas, primo, ele chegou pro meu tio e falou assim, não quero. E vou te dizer, não preciso disso. Sabe o que meu tio respondeu para ele? Não tem problema. Faz um documento que você abre mão de toda a tua herança agora. Não, mas aí também não.
Tu acabou de me dizer que não quer, que não precisa. Então faz um documento abrindo mão de tudo agora. Não, mas aí não. Então tu precisa. Tu até não quer, mas tu precisa. Então aqui, percebe? A gente muitas vezes fala assim, não precisa desse trem não, vou dar jeito. Realmente tu vai de jeito? Abre mão. Não, mas aí também não. Sou filho. Então se tu é filho, você precisa cuidar do que é teu. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala dos papais. Porque eu imagino, né, vendo aqui, a maioria é baby boomer. Baby boomer para tomar uma decisão dessa como meu tio tomou, não precisa, escreve aqui. Então, tu não quer essa herança. E aí, se tu escreveu, o baby boomer vai honrar. Então, quando a gente fala de sucessão, para olhar hoje. Cara, tu quer a sucessão? Flávio, eu não quero. Não quero, estou bem, estou fazendo faculdade, vou curtir minha vida, vou fazer o intercâmbio, vou para não sei para onde. Mas se tu não abrir mão no papel da tua herança, por mais que seja doloroso, qual que é a única certeza que nós temos? É a morte. Papais não são imortais. Se tu não assumir, quiser fazer isso de uma maneira legal, tu vai fazer isso de uma maneira mais dolorosa possível. Pensem vocês. Nós vamos falar isso da frente, mas é algo que dói até para falar, mas tem que ser dito. Tu tá de luto, tu perdeu talvez o alicerce da tua vida, seus pais. Tu tá lidando com essa perda. Para quem tem irmãos, sabe o que eu vou dizer? Aí tu tem que lidar com teus irmãos te apurrinhando, com o cartório te enchendo o saco, com o advogado querendo arrancar o que você não tem, porque a terra não é tua, tu não tem dinheiro, tu tem herança. E aí tu tem que fazer isso na marra. Então, eu entendo que a sucessão, quanto mais leve ela for, menos trágica ela se torna. Vocês não precisam verbalizar, tá? Agora. Vocês conseguiram enxergar se a sucessão, você quer ela ou precisa dela? Tu conseguiu fazer o exercício aí agora? Sim ou não? Conseguiu fazer o exercício? Primeiro ponto, se tu não enxergou isso, cara, precisa enxergar. Nós estamos aqui para isso. E aí pode vir o que eu conversava, não? Não, cara, eu quero isso, mas meus pais não soltam isso. Quando tu diz assim, meu pai não quer, o que você acabou de fazer? Condenar. Não, eu quero, mas meu pai não quer. Cara, então dizer que o meu pai não quer não resolve. Eu tenho que despertar um desejo nele de ver que aquilo é bom para nós. Eu tenho que montar alguns artifícios para mostrar para ele que aquilo é bom. Talvez ele não enxergou. Talvez ele está me vendo como um menino, como um adolescente, e não enxergou. Então, eu tenho que despertar um desejo nele de querer fazer isso. Criticar não ajuda. E aí sim, pessoal, eu entendi que eu quero, que eu preciso, aí eu vou buscar algumas maneiras para fazer. Que aí nós vamos falar um pouquinho agora. Dentre elas, cara, eu posso fazer uma holding, eu posso fazer doação em vida, eu posso contratar um treinamento de desenvolvimento para eu fazer essa sucessão. Tem várias maneiras para tornar isso possível. Tá? E depois que eu fiz isso, aí eu tenho que montar um plano de ação, colocar em prática e executar isso. É do dia para a noite? Isso é todos os dias. E Flávio, por que tu está dizendo que a sucessão é só um fio de palheiro? Ele só vai te transferir as terras, é isso que tu está dizendo? Passar a terra do teu nome para ele? Não é isso. Isso é só um detalhe.
Ele vai transferir toda a gestão de equipe para você. Eu não sei vocês, enfim, não sei como que está hoje. Mas provavelmente, seus pais têm lá na fazenda aqueles senhores um pouco mais antigos, que está 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem? Alguém tem isso ou poucos? Tu tem um pouco disso? Tá? Você acha que é simples para ele te transferir esse funcionário? É uma vida vivendo junto. É como se você estivesse abandonando um filho. A partir de agora, tu conversa com a minha filha, não conversa mais comigo. Como assim? Sabe? Então, isso é agulha no palheiro. Não, o fulano vem me visitar, lá da Protec. Não, agora não conversa mais comigo, agora conversa com a minha filha. Como assim? Então não é simples isso. Nós não estamos falando só de herança, nós estamos falando de algo muito grande. Tá? Agora eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês no assunto que nós vamos bater papo aqui. Flávio, e agora? O que eu faço? Quem já fez alguma vez pode falar algumas coisas aí. Como fazer? O que vocês entendem que são possíveis soluções aí? Quem já fez sucessão aqui? Porque quis ou porque precisou? Porque quis. E aí, o que tu entende que foi a prática para que isso acontecesse? Que ele viveu, tá? Mas o que fez em você fazer a sucessão? Tá, mas o que mexeu em você para isso? Viu o que ele passou, a experiência dele, viu o que ele passou, despertou em nós, experiência diferente. Tá, então foi uma sucessão proveniente dele. Mas quem correu atrás, foi só. Ok, tá. Porque quis ou porque precisou? As duas, como assim? Herança de família, né? Ó, Para evitar os custos maiores depois. Para evitar custos maiores depois, né? Brigas e perda de patrimônio nesse processo posterior à morte, nós fizemos. tá. Teu nome? Cíntia. Dá uma olhada no que a Cíntia disse e dá uma olhada no que saiu essa semana no Estadão. 15 de setembro de 2025. O custo de não ter um planejamento sucessório. Primeiro, pessoal, até 20% do patrimônio pode ser perdido. Pode ser perdido. Tá? Imposto, honorário. E eu vou te dizer que, ok, até aqui nós estamos falando de grana. Agora, no meu ver, isso daqui judia. Eu já vi famílias se acabarem depois que os pais morrem, por causa de herança. Então, o que nós temos que fazer? Despertar nos nossos pais a vontade deles quererem articular isso enquanto estão aqui. Porque, querendo ou não, existe um respeito, né? Existe uma hierarquia, existe um patriarca, uma matriarca ali para fazer isso acontecer. Ok? Agora a pergunta eu vou invertê-la um pouco, tá? Vixe Maria, não sei o que eu fiz. Ué, volta para mim lá, por favor. O projeção. Quais são os possíveis obstáculos teu? E aí eu queria ouvir de algumas pessoas. O que talvez te impede hoje de querer ou de enxergar necessidade para fazer a sucessão? Que agora nós vamos olhar para nós, né? Vou fazer a pergunta de novo, tá? Qual que é o teu obstáculo ou o teu desafio hoje que te impede de enxergar a sucessão? Ou fazer a sucessão? Oi? Tu entende que é um desafio dele, dos mais velhos? É isso? E qual que é o teu obstáculo nisso? Boa. Tá? A decisão dele. E aí, qual que é o meu papel para influenciar na decisão dele?
Como? Cada um, ó. Que nem assim, o João falou, cara, essa é a minha dúvida. Se eu entendo o que eu quero, o que eu preciso buscar algumas ferramentas para isso. Tá lá no caixa. Tá no meu note lá. Eu tenho que despertar e aí eu preciso mexer de alguma maneira para influenciar. E sair desse mundo de vocês, do agro, da fazenda, ajuda. Quer ver? Os consultores comerciais aqui. Eles querem vender, não querem? Cara, tem que se fazer... Só a gente sabe que mexe com venda. Todo dia eu tenho que despertar um desejo no cliente me querer. Então, como que eu desperto isso no meu pai dele querer fazer a sucessão para mim? Outros desafios. Oi? Comunicação. Boa. Tá? Muitas vezes a gente não... Viviane diz comunicação. Tá? E aí sim, eu estou falando com um baby boomer provavelmente. A linguagem dele é a mesma que a minha? Cara, eu tenho que entender como falar com essa pessoa. O meu liderado, a comunicação tem que ser diferente. Sabe, como que eu faço essa comunicação melhor? Ok? Tá? O que mais? O que mais pode ser obstáculos? Hã? Como explicar isso? Oi? Como explicar isso para os pais? Ó, como explicar? Tá? Tá indo, a caminhada é essa. Como que eu explico, né? Para isso. O que mais? Vou complementar aí. O que mais? Eu vou puxar você, tá? Tu disse como explicar, mas aí o João também trouxe algo. Em outras palavras, mas assim, cara, como que eu convenço ele a isso? Comunicação, tá? E aí eu vou dizer um negócio para vocês. Essa palavra não existe mais. Essa palavra não existe mais. Nós estamos em 2025, tu não convence mais ninguém. Tu influencia as pessoas hoje. Quer ver? Tu compra porque as pessoas te convencem? Tendenciosamente, respondendo, não. Não, teoricamente não. Tu compra porque as pessoas te convencem? Por que tu compra? Ó, porque precisa. Tu compra porque te convence? Por quê? Porque precisa, talvez o vizinho usa. Ó, é mais. Tu compra porque te convence? O vendedor da Protec é bom. Vendedor da Protec é bom pra quê? Foi influenciar. Pessoal, eles te mostram que aquilo é necessário, ele não te convence. Tá? Quando é convencimento, tu não tem uma fidelização grande com a pessoa. Para pensar em alguma coisa que tu comprou, que você foi convencido meio atravessado. Provavelmente tu não comprou de novo, ou se comprou foi porque não tinha outra opção. Isso aí tem que ser um negócio ser feito meio conta-gota. Mostra uma matéria dessa pro pai, envia pra ele no WhatsApp. Rapaz, o tal do vendedor bom é foda. Oh, mas agora você mostrou toda essa técnica, brincadeira. Tá? Cara, quer ver, ó? Tu não vai chegar numa fazenda e vender tudo no primeiro ano. Tu faz um produto. Então, o que ele disse para nós? Vai devagar com os papais. Dói. É uma vida deles. Faz o cercado da palhada pro gado. Depois tu... Você já imaginou a fazenda com trator verde em vez de trator azul? Você já passou na tua cabeça? Você já imaginou, pai? Se ao invés da gente judiar da mão do operador, tadinho do seu João está com o senhor 22 anos. O senhor imaginou se a gente fizesse ele apertar um botão? Eu estou pensando aqui, pai, mas eu acho que nem sei se dá certo. Sabe, vai. Mas a gente quer tudo na velocidade, geração Z, né? Quer tudo rápido.
E muitas vezes a gente faz o seguinte: a gente aparece na fazenda com um trambolho branco em cima do tumove, e aí ele olha, meu dinheiro mais uma vez indo embora. Esses trem de internet, olha lá, 1.000 conto por mês. É assim que ele enxerga. A diferença é falar, pai, te fala um negócio. O senhor já imaginou a gente precisar fazer um mapeamento aqui, talvez o telefone não pegue, a gente rapidamente conseguir um negócio que era gastar, economizar dinheiro, pai. Ué, eu não pensei nisso não. Vou trazer um negócio para o senhor ver. Talvez dá certo, talvez dá, enfim. Aí você leva o Starlink lá, mostra para ele, desperta o desejo dele. Ah, gostei. Ó, vou pôr no carro então. Se o senhor precisar, já está aqui no meu carro, né? Não, mas a gente não faz isso. A gente já chega com o Starlink e nem fala para ele. Ele está vendo aquilo como custo. Tá? Então, quem disse do conta-gota? Tá? Despertar isso devagarzinho. Ok? Então, o custo, a falta. E aqui, ó, pessoal. Isso daqui é coisa real, tá? Se vocês quiserem achar já no Estadão, tá aqui, ó. Vai do Estado, né? Que é o imposto que se paga de 4% a 8%. Não sei se tem advogado aqui. Mas vou te falar, uma pancada, gente. Menino, fazer inventário hoje não é brinquedo, não. Advogado pega uma parcelinha, pega. Então, quando tu antecipa isso, tu pode economizar. E aí papai vai gostar, né? Economizou, não gastou do meu bolso, né? Aí fica bom, tá? E isso daqui acontece muito, pessoal. Tá? Eu estou dizendo de algo que a gente vive. Pensa você. Tu tem dinheiro ou tu tem herança? Herança. Aí papai faleceu. Tu tem dinheiro ou tu tem herança? Como tu vai pagar o inventário? Tu precisa primeiro pagar para depois inventariar. É uma coisa, eu não sei né, quem tirou essa ideia também. Cara, não tem dinheiro, tem terra. Você aceita terra? Não, eu quero dinheiro. É isso, né? Tá? Então aqui, quando não tem planejamento, tu não prepara para isso, cai do dia para a noite, a gente você faz porque não quer e faz porque precisa, aí começa a ter briga, né? Porque vamos imaginar, tem dois irmãos. Irmãs. Aí papai veio falecer. Tá, mas aí você tem dinheiro? Não, não tem. Ah, eu tenho. Preciso falar com meu marido. Não vou emprestar dinheiro para tua irmã inventariar. Não, eu quero 2% de juros. Não, não, vou pagar o inventário, mas depois aquela sede fica para mim. Aí começa. Não, seguinte, então tá, ó, eu tenho dinheiro, eu vou pagar o inventário, mas aquela parte lá de baixo fica 2 alqueires a mais para mim. Ah, não, mas aí começa os rolos tudo entre família. Tá? Os benefícios, tá? Quando tu mexe antecipadamente, tu consegue economizar impostos, tu preserva geração futura, reduz, e tu consegue continuar movimentando os negócios sem paralisar. Porque quando morre, vai lá, crédito, banco, paralisa tudo. Ok? E algumas maneiras que isso pode ser feito. Que aí vai depender de vocês despertar um desejo no papai e nas conta-gotas de fazer isso. Pode ser feito através de um testamento. Isso daqui é uma coisa que tem sido feito muito, pessoal. Seguro de vida. Tá? Tu imagina a quantidade de terra que tem, tu imagina quanto vai gastar, talvez de testamento, inventário, enfim, faz o seguro de vida, aquele seguro de vida banca um possível inventário. Ok? É uma preservação. Hoje o termo está muito em alta, né, que é a tal das holds aí. Tá? Isso tu pode fazer também isso de doação em vida. Flávio, eu sei de tudo isso. O que falta? Despertar o desejo do papai. Se vocês não entenderem, cara, o que eu vou fazer? Aí eu preciso gastar lá, ver como que eu vou acessar ele hoje, qual que é o melhor dia para acessar ele hoje. Provavelmente tu vai chegar amanhã e falar sobre sucessão para ele. Eu não sei se é o melhor momento. Eu imagino que o papai agora deve estar olhando para o céu, acompanhando o clima a tempo,
ligando para os consultores para saber se os produtos vai ser entregue. Eu acho que ele está preocupado mais com isso agora. Não sei. Então, sabe, tudo é a hora estratégica de tu tocar no assunto. Aí plantou, semente nasceu, deu tudo certo, almoço de domingo. Ei, papai, a lavoura tá bonita, hein? Nó. Rapaz, eu tenho uma vontade de ver meus netos, meus filhos curtindo isso, viu, pai? Ó. Quero que eles tenham esse prazer que eu tenho, viu, pai? O que o senhor pensa disso, pai? Será que eu vou dar conta de fazer meus netos ver essas terras aqui que o senhor com tanto suor construiu? Ué, filha, por que não? Ah, pai, não sei lá. Será que eu sou capaz? Queria até que o senhor me ensinasse um pouco mais disso daí. E aí você começa a despertar em conta gota, e não brigar, né? Sabe? Então vai despertando, vai descobrindo os desejos. Quem não lê o livro, leia o tal do livro Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Ok? E, para que a gente possa fazer um toró de palpite agora, perguntas quais que estiverem. Deixa eu fazer um negócio antes que eu esqueça. Tu tem um contato de todo mundo? Não. Tu dá um jeito de ir. Eu vou pegar essas coisas essa apresentação do Estadão, essas evidências, vou pegar até a matéria e te mandar. Aí tu distribui. Perguntas. Gostaria que vocês fizessem algumas aí. Quer escrever? Não? Tem duas coisas. Quem não perguntou porque não entendeu nada ou porque entendeu tudo. Então vou fazer uma pergunta eu. Tá? E eu gostaria de escutar vocês mesmo, tá? Tu vai chegar em casa. O que vai acontecer? O que teu pai vai falar? A primeira coisa que ele vai falar na hora que eu te ver. Perguntar como que foi. Fala alto. Perguntar como que foi. Perguntar como que foi. E aí o que tu vai responder? Falar que foi. Não, pode pegar o microfone, né? Falar que foi boa, que deu para entender de um pouco mais sobre sucessão e conversar um pouco mais com ele sobre a parte de sucessão, dos negócios e ver se ele se adequa e se... Ele não vai se adequar. Não vai. Quem vai se adequar? Boa. Tá, vai lá, pode acabar. Não tá bom não, Gabriel. Tá. Obrigado, viu o teu nome? Plínio, obrigado. Isso aqui que eu brinco, desculpa o termo que eu brinquei contigo, mas olha só como é o nosso pensamento. Ele se adequar, e não é ele, não é o Plínio, somos todos nós. Por quê? A toda hora, o meu cônjuge tem que se adequar, o meu funcionário tem que se adequar, todo mundo tem que se adequar, menos eu. Todo mundo tem que se adequar. Tá? Obrigado, Plínio, por isso. E o que eu faria? Ao invés de conversar com ele, dizer, eu perguntaria mais. E aí? Teu pai vai perguntar. E aí, como foi lá? Não, vai aí, depois vai lá. Vai. Primeira coisa, gente, precisa ter autoconfiança e falar com o papai, né? O que tu vai dizer? Porque foi bom. Por que foi bom? Porque abre a cabeça da gente, né? A minha sucessão já foi feita, meu pai faleceu e eu fui pega de surpresa. Então, hoje eu tenho ainda minha mãe, mas eu sou filha única. Então a gente foi pega de surpresa por tudo isso que você falou aí. Tu viveu isso. Tu viveu Ele isso. não aceitava nada, não tinha acordo, a conversa com ele. E aí eu vendo você falar, e realmente a gente tem que ir, como diz o mineiro, comendo pelas beiradas, porque senão a gente não consegue mesmo. Hoje eu tenho minha mãe, mas com a minha mãe também, ela não ficou com a parte do trabalho, operacional. A parte dela, um pedaço merendado, tudo. Mas até isso, quando vai resolver alguma coisa, com ela, eu tenho que começar a planejar um mês antes, o que eu vou falar, como que vai ser, porque ela tem que achar que a ideia é dela, porque senão não dá certo. Ó, foi bom tu dizer teu nome?
Marcela. Marcela, o que a Marcela está dizendo, o livro azul, Como Fazer Amigo, ele começa assim, ele fala, gente, eu não criei nada, Dale Carnegie. Eu só compilei o que funciona e tô jogando aqui. O que a Marcela está dizendo? Comprovando o que ele disse, cara. Não adianta brigar, não adianta bater de frente, não adianta. Isso não é só sucessão, é com funcionário, é com relacionamento conjugal, não é. Por que foi bom estar aqui? Não, fala aí, por que foi... Então, assim como a Marcela, passei também recentemente por esse processo. É um processo que eu não quis, eu precisei, foi uma fatalidade. E, assim, era difícil. Eu, no começo, eu batia muito diferente do meu pai. Eu falava, tem que fazer assim, tem que plantar essa soja. Você falava? Não. O pai dele era a geração Trabalho há 50 anos assim, e você tem 15 anos, não é você que vai, 18 anos, não é você que vai falar com ele. E aí foram alguns anos até que eu falei, vou parar de bater de frente. Fazer exatamente o que você falou. Deixa ele achar que é ele que está tomando a decisão. Porque no final você queria o quê? Você queria o resultado. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ganhar espaço. E aí nasceu outro problema. E às vezes eu se sentir ultrapassado. Inútil, né? O agrônomo não liga mais para mim. Inútil. Não liga mais pra mim. Isso tem que tomar muito cuidado, viu? Por mais que tu faça a sucessão, obrigado por trazer isso. Cara, você não pode deixar ele... vão comigo ali. Vão lá na Protec tomar um café comigo lá. Sabe? Cara, não podemos deixar essas pessoas, porque senão dá depressão e... vai embora. E aí eu fui procurando maneiras. Às vezes eu falava com o João, eu acho que o adubo é esse, a semente é essa, mas liga pra ele. Deixa a pessoa sentir que a ideia é dela. De ligar e falar assim, resolve com o Yuri. Chegou um ponto que assim, ele não queria resolver nada sem o Yuri e o Yuri não queria resolver nada sem ele. Olha que beleza. Aí, assim, Foram mecanismos que eu fui indo devagar. aprendendo, né? Então, o que vocês estão dizendo? Fortalece o que nós estamos falando aqui de novo. Sabe? Não critique, desperte um desejo, deixa que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Eu acho que assim, é muito importante o pessoal se fazer essa pergunta. Todos os dias. Vocês querem ser herdeiros ou vocês querem ser sucessores? São duas coisas completamente diferentes. Boa. Herdeiro nós estamos falando de patrimônio. Dinheiro, de terra. Sucessão nós estamos falando de valores, princípios, um legado de décadas, séculos. Isso daqui, o que tá, assim, não tem nenhum problema se tu responder que quer ser herdeiro. Não tem problema. Só que tem que estar claro para ti, tem que estar claro para os seus pais também. Porque aí tu vai ter que contratar alguém para suceder isso. Empresas, não no agro, mas as empresas acontece muito isso. Contrata-se baitas diretores, gestores. Justamente. Boa. O que mais? Por que foi bom estar aqui hoje? Geraldo, tu ia dizer alguma coisa? Até porque não é só a própria família, né, dos produtores, né, que dependem, né? Vocês hoje empregam muitos funcionários, que tem famílias também que dependem do negócio de vocês, né? Boa. O que mais? Por que foi bom estar aqui hoje? Lá, depois aqui. Flávio, como é que você vê a sucessão na terceira geração, quando vira o consórcio institutivo? Você acha que tem como tocar? Ou na parte rural já é mais difícil? Me dá um exemplo. Meu pai e meu tio têm uma sucessão boa, e agora quem vai tocar vai ser eu e meus primos. A gente tem criação muito diferente, tudo. Como é que dá sequência? Vou te devolver a pergunta. Tu acredita nisso? Acredito que não dá certo, não. Tu quer isso? Não. Tu precisa disso? Melhor pedir, né? Percebe? Obrigado pela tua humildade em responder. Então essa pergunta é tua. Tem gerações? Tu tá em qual geração? Então, mas é a segunda ou terceira geração da fazenda? Terceira?
Dá certo. Então, isso que tu está dizendo vai muito se eu quero ou se eu preciso disso. Talvez, no teu ponto de vista, isso daqui é muito verdade, foi o que o Yuri acabou de dizer. Talvez tu tenha que dizer para cara, não quero isso, não preciso, vão dividir, vão vender e, sei lá, vou comprar outra coisa, não sei se é isso, tá? Agora, dá certo. Se eu entender que eu quero, se eu entendo que eu preciso, cara, dá certo. Tá? Eu estou passando pela terceira geração também. Meu avô, meu pai e eu agora. Tá? Só que assim, eu nem preciso, mas eu quero. O que mais? Ah, aqui. Meu irmão fala por mim. Não, quero escutar. Não, vou segurando. Por que foi bom estar aqui hoje? É bom para adquirir conhecimento. Pra quê? O que você vai falar pro teu pai? Ô, cheguei lá e tal. Eu vou falar que o Lula, se ele não fazer, o Lula vai tomar tudo. O que tu vai falar pra ele? Por que foi bom estar aqui hoje? Sério mesmo, assim, o que tu vai... Cara, por que foi bom uma hora e meia aqui? Ou que se teu irmão fale alguma coisa aí, por que foi bom estar aqui? Que alguém fale alguma coisa. Não, já faz tempo que a gente está pensando, tá? Vamos para fortalecer mais. Para reforçar. Tá? Não goela abaixo dele. Tu vai fazer isso de uma maneira diferente. Já faz tempo que já vai publicando já. Tá, mas tu vai fazer diferente agora. Não, eu estava fazendo nesse caminho. Ah, tu já estava fazendo. Tá, então só reforçou. Mas demora. Demora. Cara, não é uma coisa simples. Tá, cadê? Conta-gotas, né? É conta-gotas. Por que foi bom? Saber como lidar. Ah, ó, fala alto. Saber como lidar. Saber como lidar com quem? Saber como lidar comigo. Para saber lidar com eles. Para que eu consiga lidar melhor com eles. Tá? Lembra que é tudo sobre nós. E aí? Por que foi bom ter aqui hoje? Por que foi bom? Por que foi bom? Eu creio que esclareceu, tornou claro e evidente que realmente não dá para eu esperar que outra pessoa mude o jeito dela ou faça algo que na verdade depende de mim. Eu percebo muito isso com relação a se conhecer para conseguir gerenciar melhor outras pessoas. Eu tenho 3 anos que estou no processo de sucessão dentro da empresa e eu percebo que foi a partir do momento que eu entendi que eu precisava de conhecer quem era a Bianca profissional e a Bianca dentro da empresa e que eu, até onde eu também podia ir, eu percebo que a partir desse ponto, e a partir do momento que eu entendi que eu precisava melhorar as minhas capacitações, o meu relacionamento com todas as pessoas ali dentro foi mudando para melhor. Então eu vejo que tudo precisa de ter muita clareza dentro da cabeça da gente, porque se não tiver, a gente não consegue passar essa clareza para outras pessoas. E fica evidente a necessidade de aprender a comunicar também. Nesses 3 anos eu vi, no começo tinha vezes que eu ia passar informação e a pessoa não entendia nada do que eu precisava passar. Às vezes até meu pai mesmo. E aí gerava aquela sensação de, tipo assim, você está tentando passar uma informação, a pessoa não está entendendo. Vocês, de repente, estão discutindo ali um negócio que era para ser tratado em 10 minutos, já virou uma reunião de meia hora, sem necessidade. Então, muitas coisas somos nós mesmos que precisamos de evoluir. Então, eu não posso esperar que meu pai aprenda a se comunicar comigo. Não tem como eu passar a bola para ele e jogar para o céu e falar, não, ele tem que aprender a lidar comigo. Porque senão a gente vai ficar para sempre nessa. Sou eu que preciso de aprender a lidar com ele, a lidar com as pessoas mais velhas que estão trabalhando ali comigo. Realmente é um negócio que não dá para terceirizar. Esse tem que assumir a bronca e falar, não, é comigo mesmo. Show. Obrigado. E é o que nós, a Deu Carne, falamos assim, assumir o comando da nossa vida, gente. A única pessoa que a gente consegue mudar, quem é? É nós, cara. Não dá. Se a outra pessoa não entende o que eu estou dizendo, o culpado é quem? Sou eu. Sim, então eu tenho que me flexibilizar, não dá para terceirizar. Não dá. Não dá. Ok?
Mais alguém? Geraldo, Renata? Não? Tá. Parece ser uma coisa de outro mundo, mas o que eu disse em relação à sucessão para vocês? A sucessão é um ponto de tudo que a gente vive. Se a gente parar para pensar, vou sair do agro agora, tá? Para vocês abrirem a cabeça. Um diretor executivo, ok? Ele não faz uma sucessão quando ele vai subir. Então ele transfere isso para quem está embaixo, ele treina a pessoa, ele faz, aquela pessoa precisa despertar nele, que pode confiar nele. Então, o ponto que eu queria pedir para vocês é, não enxergam como uma resistência do pai, não é isso. Ele é digno dele ter essa resistência, é digno, porque aquilo é a vida dele. Mas vocês precisam se preparar para isso. Tá? Quantos de vocês nos últimos 5 anos fizeram um treinamento talvez de comunicação, um treinamento talvez de liderança, um treinamento talvez de uma terapia? Então não é só sobre a fazenda que o Yuri disse, não é sobre a terra, é sobre tudo. E aí, antes de ir embora, eu quero agradecer vocês, Renata, tal, e deixar uma frase que eu entendo, o Yuri trouxe muito disso, mas o que eu entendo é, a sucessão não é apenas sobre herança. É sobre garantir uma continuidade, proteger relações familiares e preservar um legado construído. Teu pai está te enxergando nesse slide? Tu tem feito alguma coisa para despertar no teu pai esse slide? Porque aí talvez tu pode ter uma grande chance dele fazer a sucessão. Obrigado por esse tempo. Geraldo tem algumas coisas a dizer. Pessoal, eu queria só agradecer, né, vocês por terem vindo mesmo, o Flávio, né, pela palestra. E assim, como eu disse, eu queria que isso continuasse, né? Se vocês acharem que é válido fazer um para os pais, né, para estar expondo isso, talvez ajude nesse processo, né? Eu queria que vocês falassem se a gente pode dar continuidade ou não, se foi bom, se não foi. Esse feedback aqui de vocês. Podemos fazer então com os pais também? Então tá. Dá. Nem sei que horas são, mulher. Nem sei que horas são, pode ser. Vocês para convencer eles a virem, né? E a gente continuar fazendo... Vocês gostariam que eles vissem isso que vocês viram? Eu acho que tinha que ser do jeito mais... De que forma? Às vezes eles verem, dar o segmento de tudo que eles construíram de uma forma mais... É lógico, o contexto vai ser outro. O contexto vai ser outro, sem dúvida nenhuma, né? Tá? Mas vocês acham que vale a pena? Então, obrigado. Obrigado mesmo por vocês terem vindo. Vamos. Mas vai ser transmitido aqui o áudio. Nossa, gente.